Neste vídeo aqui eu vou te contar toda a história da queda dos anjos rebeldes. Então, vem comigo. Olá, é muito bom ter você aqui para mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Anália Gaspi e por detrás da voz sedutora dos nossos primeiros pais, da queda dos nossos primeiros pais, né? Estava a voz do inimigo, né? E isso está de acordo com as sagradas, com a tradição da igreja e com as sagradas escrituras, né? Que a Sagrada Escritura ela narra claramente essa presença dele no Jardim do Éden, né? Lúcifer, ele era um anjo bom por natureza. Ele foi criado como um anjo bom, mas por iniciativa própria ele se tornou um anjo mau. Ele e todos os que seguiram ele, né? Tornaram-se, ou seja, porque quiseram, porque se rebelaram contra Deus, por eles mesmos, eles se tornaram maus. A carta de 2 Pedro, ela fala desse pecado desses anjos, né? Inclusive, eu vou até deixar a passagem referenciada aqui para vocês, aí vocês podem ir lá e dar uma conferida. Mas o que foi a queda desses anjos, né? O que aconteceu de fato? A queda dos anjos, ela foi uma opção livre de alguns anjos, né? Ou seja, por vontade própria, porque eles quiseram, eles rejeitaram a Deus e o seu reino. E é um reflexo dessa opção livre desses anjos lá na fala do tentador, lá aos nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Quando o tentador fala, né? E sereis como Deus. Ou seja, ele transmitiu para os nossos primeiros pais esse desejo que ele mesmo tinha de se colocar no lugar de Deus. E essa decisão desses anjos, gente, no caso deles, é irrevogável, porque esses anjos eles não se arrependem. Tá bom, né? Mas como é que aconteceu essa queda, né? Como é que foi o desenrolar dessa história? Houve um tempo onde Deus ainda não tinha mostrado todo o seu rosto aos anjos, certo? E isso pode ter aberto caminho para que os anjos, né, pecassem. Mas aí fica uma pergunta, né? Os anjos, eles têm um conhecimento e um entendimento muito maior do que o nosso. Então, por que eles pecaram? Se eles tinham um conhecimento maior, se eles tinham um entendimento das coisas muito maior que a nossa, né? Mas antes de dizer isso para você, se esse vídeo aqui já ajudou você a entender um pouco melhor essa história, se esse vídeo aqui já clareou um pouco a sua mente sobre essa questão da queda dos anjos rebeldes, eu vou pedir para você já ir descendo a telinha aí, ó, e já ir deixando o seu like no vídeo, porque é com o seu like que eu vou entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e trago mais aqui no canal para vocês. E é novo no canal? Já se inscreve aí no canal também, para que você possa ir aos poucos conhecendo a cada vez mais este universo católico, as riquezas e as belezas da Igreja Católica. Então não deixe de se inscrever não, hein? Então, por que os anjos pecaram, né? Então, São Tomás de Aquino sugere que Deus tenha revelado aos anjos, né? Os planos que ele tinha para nossa salvação. Mas isso, para os anjos rebeldes, gente, foi algo assim, para eles foi algo absurdo, né? Eles pensavam com eles, mas como é que eu vou servir um
um Deus que se faz homem, né? Na cabeça deles isso não entra, né? Porque Deus é grande, né? Mas nós, seres humanos, somos pequenos. E isso, pro orgulho do inimigo, isso não entra na cabeça dele. Então, Lúcifer, né? Então, se recusou a servir a Deus por causa desse plano de salvação. E ele convenceu através de mentiras os outros anjos. E isso causou o tão famoso não servirei. E a famosa também Batalha do Apocalipse, que eu vou deixar referenciado aqui para vocês ir lá e pesquisarem, né? E a partir de então, a partir desse momento, o inimigo passa a ter um grande ódio a Deus e aos homens, que são a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele não queria em momento algum que os anjos dele se perdessem, certo? Porque assim como Deus nos ama, ele também amava seus anjos, porque também é criação dele, né? E para que eles não se perdessem, Deus mandou para os anjos a sua graça, as suas graças. Mas eles recusaram essa graça de Deus. Então, a partir daí, eles se tornaram os anjos maus. E a irrevogabilidade, ou seja, esse fato deles não se arrependerem, gerou então o chamado tempo angélico. O que seria esse tempo angélico, né? Os anjos que ficaram do lado de Deus, esses anjos, eles vão permanecer para sempre do lado de Deus. E os anjos que acompanharam o inimigo vão permanecer para sempre perdidos como eles estão. Então, já deu para a gente aprender, né? Como é que aconteceu a queda dos anjos, né? Mas depois disso, o que eles fizeram? O que eles fazem a partir de agora, né? É importante a gente saber disso, não para ter medo, tá? Fica tranquilo porque quem está do lado de Deus não sofre com o inimigo, né? Mas é bom a gente saber, para a gente saber fugir das ocasiões de tentação. Então, a ação dele no mundo é uma ação muito perversa. Ele quer o tempo todo causar a destruição do ser humano. O ser humano, assim, e essa destruição é a destruição física, mas também e principalmente ele quer causar essa perdição da alma. E para ele fazer isso, muitas das vezes ele vem com sugestões, aqueles maus pensamentos que a gente tem, né? Mas isso também não tira a nossa responsabilidade, porque nós somos livres, né? Para escolher diante de Deus se a gente quer fazer o que é da vontade de Deus ou se a gente vai ceder à tentação. Nós temos essa liberdade de escolha. Essa liberdade implica a nossa responsabilidade. Então, por isso que é sempre importante a gente escolher o lado de Deus para a gente ficar sempre do lado de Deus. Ele é sim mais poderoso que nós, por ele ser um puro espírito, né? Mas ele não passa de uma criatura. Então, assim, e Deus, ele é muito inferior a Deus e Deus, ele sempre vai defender a gente. Agora, o que a gente faz para estar sempre do lado de Deus e para que Deus nos defenda das tentações do inimigo, né? A oração. É muito importante a gente cultivar uma vida de oração. E você quer aprender a praticar uma verdadeira oração? Quer descobrir o segredo de uma oração verdadeira? Sem dificuldades, sem distrações, sem desânimo.
descobrir o verdadeiro sentido, ter uma motivação para a sua oração. Quer ter tudo isso? Eu vou deixar o link de um e-book aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ir lá e adquirir. Esse e-book ele está bem completo e o melhor, está numa linguagem simples e clara, para ficar bem fácil o seu entendimento. Então você procura, baixa lá o e-book, leia e assim você vai começar então a cultivar uma verdadeira vida de oração. E aí, ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto? Pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês em um vídeo, hein? E manda para geral aí, manda para todo mundo que você conhece esse vídeo aqui, para que mais pessoas tomem conhecimento desse assunto, né? E aprendam assim a se afastar de todo tipo de tentação. Me sigam nas redes sociais também, para que você possa ir recebendo conselhos para, se você quiser dar um passo a mais na sua fé, crescer espiritualmente. Então você vai lá e me segue por lá. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Você sabe o que é a realidade do inferno? O que a Igreja Católica ensina sobre essa realidade? Esse vídeo aqui explica tudo isso para você. Então, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.